Bem-vindos, bem-vindas, almas queridas, ao canal Xamanismo Filhas da Terra. Eu senti de trazer algumas leituras e hoje a gente vai iniciar a leitura do livro Mecanismos Cósmicos de A a Z, pelo espírito de Ramatiz. O nome do livro tem um subtítulo, O Amor do Pai. Essa obra ela foi psicografada por dois médiuns, Hercílio Mais e Norberto Peixoto, que é bem conhecido na vertente da Umbanda Sagrada. Então, para quem tem dificuldade de ler o livro físico por falta de tempo, eu senti de estar trazendo em audiobook alguns ensinamentos por dia, para que todos possam ter acesso a esses ensinamentos. Então vamos começar, vamos dar início hoje e essas leituras vão trazer uma elevação de frequência. Você pode estar escutando de manhã ao despertar ou mesmo à noite antes de dormir. Essas leituras elas elevam a nossa vibração, a nossa frequência. Automaticamente amigos de luz espirituais se aproximam e essa vibração vai reverberar em toda a casa e vai garantir um sono tranquilo, ou um dia com certeza muito mais harmonioso. Vamos iniciar então. O Livro dos Espíritos, As Causas Primárias, capítulo 1, Deus e o Infinito. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que devemos entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza na linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela coisa em si. É definir uma coisa que não se conhece a partir de outra igualmente desconhecida. 2. Provas da existência de Deus. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é a obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta voltar o olhar para as boas ações da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e supor que o nada tenha conseguido criar alguma coisa. Sim. Que conclusão se pode tirar do sentimento intuitivo da existência de Deus que todos os homens trazem em si? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se nada tivesse por base? Continua sendo uma decorrência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo da existência de Deus que temos em nós não seria a obra da educação e fruto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto da educação, ele não seria universal. E como as noções científicas só existiriam naqueles que tivessem tido a oportunidade de receber tal ensinamento? Poderíamos encontrar nas propriedades intrínsecas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas qual seria então a causa dessas propriedades? É sempre necessário uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades intrínsecas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades também são um efeito que deve ter uma causa. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação casual da matéria, ou melhor dizendo, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, aliás, que é o acaso? Nada. A harmonia que rege as forças do universo evidencia combinações e propósitos determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria um disparate, pois o acaso é sério e não pode produzir efeitos a inteligência produz. Um
caso inteligente, deixaria de ser acaso. Onde se vê na causa primária uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, considerai a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima dele, por isso proclama-se espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano consegue criar o que a natureza produz, a causa primária é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, ela também tem uma causa. E quando for maior for o que ela realize, maior ainda deve ser a causa primária. Não importa o nome pelo qual o homem designe a causa primária de todas as coisas. É uma inteligência superior a ele. Atributos da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, esta é uma faculdade que ainda não possuímos. Um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição, tiver se aproximado de Deus, então ele o verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem muitas vezes o confunde com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o senso moral nele se desenvolve, seu pensamento compreende melhor a essência das coisas e ele faz de Deus uma ideia mais justa e mais coerente com o raciocínio correto, embora ainda incompleto. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas das suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que ele se eleva acima da matéria. Ele as percebe pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, supramente, justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos. Do vosso ponto de vista, sim, porque julgais abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas além da inteligência do mais inteligente dos homens, e que vossa linguagem limitada às vossas ideias e sensações não tem palavras para definir. Na verdade, a razão vos diz que Deus deve possuir essas perfeições, em grau supremo, pois lhe faltasse uma única, ou se não chegasse a um grau infinito, não seria superior a tudo, e consequentemente não seria Deus. Para situar-se acima de todas as coisas, Deus não pode estar exposto a algum revés e nem ter qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido um princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de ser em ser, remontamos ao infinito, à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo não teriam qualquer estabilidade. É imaterial, o que significa que sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Caso contrário, não seria imutável, pois estaria sujeito a transformações da matéria. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de desígnios nem unidade de mando na ordenação do universo. É onipotente, porque é único. Se não detivesse o supremo poder, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria criado todas as coisas, e as que não tivessem criado seria a obra de um ou outro Deus. É supremamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nos menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite que duvide da sua justiça nem da sua bondade. Essa mensagem está no livro que a gente está lendo, Mecanismos Cósmicos de A a Z, O Amor do Pai, porém ele foi extraído do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, da editora Conhecimento, da primeira edição. Aqui então a gente vai encerrar o vídeo de hoje, e se você gostou, eu peço que curta e compartilhe com alguém que gostaria de ouvir algumas palavras antes de adormecer ou ao despertar de manhã.
E se quiser deixar um comentário, a gente agradece. Fiquem com o amor de Deus, que assim seja.